Olá, eu e Guilherme Barret, episódio 2. Postei, já semana passada, um vídeo falando sobre o Guilherme Barret. Não como cientista ou médica, mas como pessoa, como ser humano e como portadora da doença. E vou relatar as impressões da Val enquanto corpo, enquanto pessoa, enquanto dor humana. Então hoje, esse episódio 2, eu vou estar falando do sentimento da dor e de como foi diagnosticado o Guillain-Barré. Então foi um processo doloroso, mas que vale a pena sim ser lembrado, que vale a pena sim ser falado, que como toda doença, o diagnóstico precoce salva a vida. E de repente, ficar sabendo de como essa doença funciona pode ajudar em muito ao público em geral. Busquei no Google, e claro, tentei fazer algumas pesquisas buscando o assunto relacionado do paciente, de como acontecia a recuperação principalmente do paciente. E há muito poucos relatos. Então resolvi, já um pouco melhor, já em casa, já fazendo o tratamento adequado, falar sobre a minha recuperação. Mas antes, é claro, vamos falar sobre de como tudo aconteceu. Como falei no vídeo anterior, o Guillain-Barré são dois cientistas médicos, franceses, que descobriram a doença. Por isso a doença leva esse nome bonito, Guillain-Barré. O Guillain-Barré, a grosso modo, é claro, numa fala simplória de paciente, é simplesmente a fraqueza muscular. Os nossos músculos do corpo não respondem mais ao nosso pensamento. Você que está me assistindo, quantas vezes você pensa em coçar a orelha, ou mexer no cabelo, ou de repente mexer na tua blusa, ou de repente simplesmente tirar o óculos ou colocar? Você já imaginou quantos músculos do teu corpo trabalham para que esse movimento seja feito? Eu também nunca pensei, nunca parei para pensar que desde que nós nascemos, a gente vai evoluindo, vai crescendo e a nossa musculatura vai se desenvolvendo de acordo com a nossa idade. Agora pense vocês, uma senhora, a Val, Val, com 50 anos de idade, de repente teve que aprender a falar, a comer, a engolir, a andar. É esse o processo do Guillain-Barré. A doença, ela é agressiva sim, mas o positivo é que ela pode ser sim regredida e curada. Em torno de 6, 7 até 1 ano, ela pode retroceder e o portador do Guillain-Barré pode levar uma vida normal depois desse tempo. E claro, com muita ajuda, com a equipe multifuncional junto. Então vamos lá. O Guillain-Barré, ele acontece no corpo humano depois de um processo infeccioso. Qual o processo infeccioso? Aí pode ser vários. No meu caso, foi intestinal. Passei uma semana com dor de barriga, com diarreia constante. Depois de uma semana fui curada através de medicação. E nesse final da semana, eu senti uma fraqueza muscular. Deitei bem, andando, só com desconforto no corpo, achando que era uma gripe qualquer. E no meio da noite, acordei com a boca paralisada, achando que era um AVC. Logo em seguida, chamei marido, chamei filha, consegui levantar da cama com muita dificuldade, com muita fraqueza, e vesti uma roupa para chamar a ambulância. Quando coloquei a roupa, simplesmente caí no chão como uma boneca de pano, que não tinha articulação, que não tinha controle, simplesmente caí. Me assustei muito, mas mantive a minha filha e o marido calmos, para que acontecesse ao buscar o recurso à ambulância e hospital.
Com muita dificuldade, fui levada até um sofá. Quando cheguei ao sofá, logo a ambulância chegou. E o andar de ambulância, eu nunca tinha andado de ambulância, eu nunca tinha sido carregada, eu nunca tinha sentido a falta das pernas ou dos braços. E a sensação é uma sensação horrível. Eu tenho medo até de andar de elevador, eu tenho muito medo de altura, eu tenho muito medo de qualquer altura. Imagine você, do dia para a noite, você ser carregada, você ser conduzida pelo outro, a insegurança. Fui levada até a ambulância, carregada, porque não tinha nenhum movimento. Cheguei ao hospital muito cedo, era no sábado de manhã, dia 28 de janeiro, agora deste ano de 2021. Chegando lá, graças a Deus e a minha filha, que graças a meu bom Deus é médica, e ela já estava com o diagnóstico quase formulado, faltavam os exames. Chegando ao hospital, ela já falou da suspeita, os exames foram sendo feitos. Então, a dormência, a fraqueza muscular, a falta de movimento é o primeiro sintoma do Guillain-Barré, a falta de controle muscular. Então, claro que existem os exames que detectam, porém, esses exames no início da doença não consta, não detecta o Guillain. Então, é através dos dados clínicos ali, das queixas do paciente, que o médico pode formular o diagnóstico, porque os exames iniciais podem dar negativo. Mas, os exames feitos naquele momento no hospital, foi uma punção lombar, a qual dói muito, eu nunca tinha feito. É como se fosse colocar, aliás foi colocado, uma agulha enorme na coluna e se retira um líquido para fazer o exame. Fiz a tomografia também para ver se não era um AVC, porque os sintomas são parecidos, mas nenhum desses exames detectou o Guillain-Barré. Mas mesmo assim os dados clínicos afirmaram que era. Logo depois, sem movimento nenhum no corpo, mas muito consciente, muito lúcida, observando tudo ao redor e já conversando, falando com a filha e com o médico com muita dificuldade, fui levada ao quarto do hospital. E ali, é claro, começaram uma série de exames. Nunca tinha ouvido falar do Guillain-Barré. Então o médico chegou com seus dados científicos, e é claro que a gente não entende muito o que está acontecendo, não tem muito a noção do que é isso. Ele dizia que a doença teria uma evolução, que a doença iria até onde teria que ir, e que provavelmente eu seria entubada, porque a minha respiração ficaria dificultosa. E dito e feito. Comecei a perder os movimentos das musculaturas do rosto, da boca, do engolir e do respirar. Fiquei um dia internada, no outro já fui entubada. Intubação também, a grosso modo, quando nós ouvimos falar, a intubação causa um terror horrível, porque dentro da intubação existem N fatores que podem dar errado, mas que naquele momento foi o que salvou a minha vida. Então o médico chegou até mim, eu já com dificuldade de respiração. Ele disse: você vai ter que ser entubada, Val. E eu olhei para ele e disse: você vai me acordar de novo? Ele apertou minha mão e prometeu que iria me acordar. E depois daquele momento eu acordei na UTI, 24 horas depois, já entubada. E acordei ainda tonta, zonza de tudo que estava acontecendo. Foi onde a enfermeira me falou que eu estava na UTI. Então, a chegada na UTI, o olhar dentro da UTI, é assunto para um outro episódio. Que lá aconteceram muitas coisas. Eu permaneci na UTI 15 dias. E lá eu conheci pessoas maravilhosas.
eu perdi completamente a fala, eu perdi completamente o deglutir, o comer, o engolir, e perdi totalmente a questão da musculatura, o controle muscular. Mas é claro, no próximo vídeo falaremos mais sobre isso, as minhas impressões da UTI. Tenham todos um bom dia e fiquem bem.